Eu sou Dé Bastos. Na verdade, eu sou Débora Ricardo Bastos, mas profissionalmente eu adotei o nome de Dé Bastos, porque há uns 20 anos atrás, quando eu trabalhava com produção audiovisual, tinha mais três produtoras do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava, que chamavam Débora. E eu lembro que eu fiz um grupo numa rede social, no Facebook, chamado Produção Audiovisual Brasil, porque era mais fácil de achar as pessoas quando todo mundo estava reunido do que só no meu telefone. E aí, a partir dali, as pessoas começaram a me chamar de Dé, e aí eu adotei profissionalmente o nome Dé Bastos. Então, hoje as pessoas me conhecem como Dé Bastos. Eu sou comunicadora de nascença, mas sou publicitária de formação. Eu sempre quis fazer comunicação, sempre quis fazer publicidade, sempre quis trabalhar com marketing. Mas da onde eu vim, isso era um lugar muito difícil, era quase improvável, porque eu sempre fui uma menina preta, de periferia, então os trabalhos que eram mais operacionais, né, eles eram dados para mim como consequência. Então, muitas das vezes eu dizia que eu queria fazer comunicação e as pessoas da minha família davam risada. Ah, por que que você não vai fazer alguma coisa mais possível de ser feita, né? Que você vai conseguir um trabalho com mais certeza de um trabalho, né? Então, mas eu sempre amei a comunicação. Sempre achei que a comunicação ela pode resolver todos os problemas de relacionamento. Então, eu insisti muito com a ajuda dos meus pais, que sempre foram muito simples. Minha mãe empregada doméstica, meu pai motorista, meu pai vendedor a vida toda, mas sempre me apoiaram sem consequência. Me apoiaram de uma forma, de uma completa, com uma totalidade muito grande. E foi assim que eu consegui entrar na faculdade já muito tarde. Eu comecei a trabalhar com 16 anos como estagiária de vendas de bilhete de metrô, nos metrôs de São Paulo. Tinha uma máquina e eu auxiliava essa máquina, auxiliava as pessoas a mexer nessa máquina. Depois eu entrei numa carreira no telemarketing, que na minha época, uns 20 anos atrás, era um lugar, eu não sei hoje em dia, mas acredito que não, nem deve ser muito diferente. Mas era um lugar que tinha muita oportunidade para galera jovem que não tinha experiência. Como eu levo o trabalho muito a sério, em 4, 5 anos, 4, 5 anos, que foi o tempo que eu trabalhei com telemarketing, eu já era gerente de operação, então eu já era responsável ali por 400, 600 pessoas com 20 e poucos anos de idade. Definitivamente não era o que eu queria, foi uma porta importante para o meu crescimento, eu aprendi muita coisa, mas era um ambiente muito hostil, eu era muito jovem. Durante este período, eu sempre quis fazer faculdade, sempre foi muito difícil passar na faculdade de comunicação. E aí eu lembro do meu pai dizer para mim que ia pagar a faculdade de turismo, que de alguma forma eu ia estar na faculdade, o importante era estar na faculdade. E eu aceitei, eu sou pau para toda obra, eu aceitei entrei na faculdade de turismo. Só que como a gente não tinha grana, era a faculdade mais barata do mais barata. Essa faculdade nem existe mais, ela fechou. Por que será, né, que ela fechou? Ela certamente fechou porque ela não tinha essa qualidade toda de ensino, mas foi o primeiro contato que eu tive com aquele universo e definitivamente aquilo que eu queria para minha vida. Comecei a estudar muito, e aí, nessa época, eu estava tendo os primeiros Enems. E eu fiz a segunda turma do Enem. Eu nem sabia direito o que que era, mas eu fiz o Enem. Eu tive uma nota ok, não foi as melhores que eu queria, mas foi uma nota ok o suficiente para eu conseguir um curso que não era de comunicação. Era um curso de tecnologia, era um curso de alguma coisa assim. E eu lembro de pegar aquela carta que o Enem te dava na época para você levar à faculdade e chegar à faculdade, ir atrás do reitor e implorar por uma bolsa em comunicação. Ela falou para mim, olha, é muito difícil de mudar de curso, a gente só consegue mudar de curso se você não tiver, se não fechar a turma. Pois Deus é tão bom na minha vida que não fechou a turma e ela deixou eu fazer a faculdade de comunicação. E aí eu estava realizando um sonho. Mas eu levantava às 5 horas da manhã, ia para a faculdade, entrava na faculdade 7, saía da faculdade meio-dia, atravessava o Rio de Janeiro para trabalhar, entrava na operação 1h15 da tarde, saía 10 da noite, voltava para casa, chegava em casa meia-noite para acordar 5 da manhã. Então, essa foi a minha vida durante 5 anos, e 5 anos, porque eu tive que, no finalzinho, estender um pouco mais a faculdade. Mas eu me formei e aí, quando eu estava me formando e trabalhando em telemarketing ao mesmo tempo, quando eu entendi que se eu não de fato escolhesse o que eu queria, eu ia acabar sendo refém da grana que eu estava ganhando com telemarketing de um lugar que eu não era feliz.
Então eu saí, o primeiro burnout numa operação e decidi sair da operação e fui trabalhar de graça. Não recomendo, mas era o que era possível na época. Eu fui trabalhar como assistente de produção, porque o que que aconteceu? Eu cheguei a fazer algumas entrevistas de estágio e o mundo é muito louco. Há uns 2 anos atrás, um cara que na época era redator sênior e fez uma entrevista comigo e lá no Rio de Janeiro e foi extremamente arrogante foi bem humilhante a entrevista que ele fez comigo há uns 18, 17 anos atrás. Ele estava se candidatando para uma vaga para ser meu NCD, há uns 2 anos atrás. Ele certamente nem se lembrava quem eu era. E aí, eu não conseguia um estágio por motivos óbvios. Eu era uma menina preta, periférica, numa faculdade que não tinha pedigree, que queria uma vaga na criação de uma agência. Então, era impossível. Isso há 17, 15 anos atrás, 17 anos atrás. Aí eu comecei a trabalhar como assistente, eu comecei a mapear, tá, beleza, se eu não posso trabalhar na criação, quais são os fornecedores da criação? Quem são os profissionais que estão em volta dessa criação? Como é que eu chego perto disso? E eu descobri a produção audiovisual. E aí fui ser assistente, fui ser tipo 15ª assistente de produção. Trabalhei como assistente de produção. De assistente de produção, fui chegando perto dos roteiros, aí fiz a edição de roteiro, e aí fui fazendo a minha carreira de se aproximar perto da criação. Fui freela, trabalhei em algumas produtoras do Rio, fiz alguns programas de TV como produtora, e aí fui chegando perto, mais próxima de como se fazia, né, do roteiro, especificamente. Isso no Rio de Janeiro, trabalhei por lá uns 10 anos, cheguei a de produtora executiva, tive bons jobs, uma galera muito massa que me apoiou, tive uns trabalhos bem legais, e voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu descobri o EAD, assim, tipo, eu estava muito nessa coisa do EAD, e aí tem uma profissão que eu nem lembro o nome direito, que ela é analista de eu esqueci o nome, mas é quando você faz roteiros para EAD. E essa foi uma porta que se abriu para mim no interior de São Paulo. Fui trabalhar numa empresa, escrevia roteiros. Disso consegui fazer uns freelas em São Paulo de roteiro, de redação. Foi assim que eu cheguei no mercado de São Paulo. Trabalhei por um tempo, comecei a fazer muito sprint, muito mesmo. Fiz muito sprint, adoro fazer sprint. E aí fui chegando perto das agências grandes, fui fazer um job para. Paralelo a isso, eu estava fazendo um projeto chamado Criando Crianças Pretas, que é um projeto de comunicação antirracista. Quando eu fico grávida do meu filho, eu sinto a necessidade de falar de questões raciais, que era uma coisa que eu estava aprendendo também. E eu comecei a produzir conteúdo muito usando as ferramentas profissionais que eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa que consegue transformar assuntos complexos em uma fala leve. E eu resolvi colocar isso à prova. Falei, cara, eu vou fazer isso eu mesma, provar para as pessoas que eu sei fazer comunicação muito bem. E aí o projeto Criando Crianças Pretas deu uma alavancada muito grande. Paralela a isso, eu estava fazendo os meus freelas. E aí eu comecei a dar consultoria de comunicação antirracista por conta do projeto, pela forma como eu me comunicava, pelos estudos que eu estava fazendo. É, E aí, paralela a isso, aí eu peguei e recebi um convite da Publicis há uns 3, 4 anos atrás, para fazer roteiro para uma data especial, era aniversário, acho que de 25 anos da Publicis. Cheguei lá, tinha um cenário daqueles que a gente conhece bem, né, que muita coisa precisava ser feita, estava meio complexo, e eu acabei assumindo a direção criativa de todo o projeto de 25 anos daquela live. No final do job, eu fiquei muito próxima das pessoas da Publicis e falei, cara, você não quer trabalhar na agência? E aí, por um lado, eu não precisava, porque eu estava bem na minha vida como freela, eu estava super bem. Mas, por outro lado, era um sonho de menina, né? Era um sonho lá daquela menina que fez faculdade e queria trabalhar numa agência grande. Eu falei, cara, vamos conversar. E aí, conversando, eu falei, olha, eu só viria se fosse para criação. E aí, volta, conversas vai, conversa com o Dom na época, com o Edu, com a Cíntia. E eles falaram, cara, beleza, a gente está fazendo um movimento aqui interessante de conteúdo e criação, e a gente queria chamar você para CDC. E eu fui para Publicis. Foram 2 anos de muito intensos, de muito aprendizado. Aprendi muito, fiz muita coisa diferente do fluxo que se fazia.
Conheci muita gente, sei que impactei muita gente com a forma diferente de trabalhar, né, desse outro background. Fizemos juntos duas edições do Entre, que é o programa de criativas para mulheres da Publicis, uma versão só para mulheres pretas e indígenas. É, e aí comecei a trabalhar bastante mais com esse mercado maior, e aí vieram os reconhecimentos. Eu sempre trabalhei paralelo a isso, junto com Criando Crianças Pretas. Então, nesse período, inclusive, eu recebi uma homenagem da Turma da Mônica, com um desenho, né, que eu tenho até tatuado no meu braço, que é uma homenagem num projeto chamado Donas da Rua, que é justamente sobre mulheres que fizeram coisas legais na história. Então, muito por conta dessa minha luta antirracista. Trabalhei durante esses 2 anos. Durante esses 2 anos, eu fui convidada para fazer parte do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável da Presidência da República, na cadeira de comunicação. É, com isso, eu ganhei o ano passado o troféu Garra da APP, o troféu de profissional de criação de contribuição profissional. O ano passado eu fui Women to Watch, é, também, que é um reconhecimento ali através do meio mensagem. Então, coisas legais aconteceram ano passado. Eu encerrei o meu ciclo com a Publicis de uma forma muito bonita, mas eu fui muito, aprendi demais lá. Claro que foi tenso, foi intenso, mas eu aprendi demais, sou extremamente grata à Publicis. E aí eu venho para a MAP, eu recebi um convite para ser sócia e diretora executiva de criação na MAP, e que hoje a gente cuida de carreiras de grandes artistas, né? Como Anitta, Cid Fontinelli, Lineker, enfim. E hoje eu tô lá, a gente está reestruturando um time de estratégia, e eu tô lá, tô aprendendo muito ainda. Quanto mais a gente cresce, mais responsabilidade a gente tem, né? Como diria o Homem-Aranha. Então, tô lá trabalhando muito, aprendendo muito, e esperando que esses sejam só o começo aí da minha carreira. Ainda na publicidade, eu fiz parte de grandes júris, e isso também é uma escola. Eu disse isso ontem numa entrevista, e eu realmente acredito que quando você é indicada como jurada, é um prêmio também. Então, eu fui jurada do D&D em Londres, fui jurada de Cannes, shortlist para Cannes, fui jurada do The Clio, do The One, eh, do TikTok Awards, do YouTube Works. Então, assim, do PPA, né, da Globo. Então, tenho feito uma jornada aí bem legal nos prêmios também, que para mim é um baita reconhecimento da minha experiência, da minha expertise. O meu skill sempre foi de publicidade, mas o marketing, ele entra na minha vida muito como escola. Eu acho que você não consegue bons resultados de publicidade se você não entender as estruturas do marketing, né? O marketing, para mim, ele é estrutural. É o que dá base para a gente fazer uma boa publicidade, uma boa propaganda. É, eu nunca vou deixar de ser uma mulher preta, uma mulher gorda, uma mulher periférica. As mensagens que as marcas criaram ao longo da história, elas formataram parte do que eu sou, parte da minha personalidade, das partes boas e de coisas ruins. Ela formatou muitos traumas, muitas dores. E eu acho que escolher o marketing, escolher a comunicação, escolher a publicidade é uma forma de refazer esses signos. Então, eu acredito muito num marketing que possa olhar para as pessoas, ouvir as pessoas e ter bons resultados. Acho que o marketing ele nunca foi só sobre você fazer vendas e você é, é sobre a mensagem. E esta mensagem, quando bem feita, quando bem observada, quando entendendo o que o público quer, ela te dá resultado. Porque as pessoas compram, as pessoas consomem, as pessoas por a proximidade, por identificação. Então, parece. Eu sou abusada, né? Então, parece conflitante, mas para mim, o marketing, a publicidade e a comunicação ela é uma ferramenta social. Ela é uma forma da gente. Eu não acredito que é possível hackear o sistema, mas acredito que é uma forma da gente se aproximar das pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: você vende o que eles querem, mas você entrega o que eles precisam. Então, depois da internet, a gente tem aí uma democratização muito grande da informação, novas conversas, novas pautas, e eu acho que é possível você fazer excelentes resultados de share, de venda, com
com responsabilidade social, com aproximando as pessoas, aproximando os universos. A gente vive em universos, mundos muito polarizados, né? E a gente vive uma desigualdade extrema em qualquer lugar desse país que a gente for. A comunicação é uma ferramenta social nesse país, muito grande. Os grandes players de comunicação, eles são grandes vetores, eles refletem o que acontece no Brasil todo. Então, eu acho que é possível. Eu acredito de verdade no marketing, na comunicação, na publicidade como uma ferramenta social de transformação, de aproximação, de educação e de venda, porque a gente gosta de venda, a gente gosta de bons resultados. Eu acho que tem uma frase de uma amiga, ela fala, e ela falou isso num contexto de maternidade, inclusive, mas essa frase serve para qualquer contexto quando a gente pensa no momento que a gente está vivendo agora. Nós somos uma geração de transição. A forma como tudo foi feito até agora, a gente tem um dado da sociologia que diz que você precisa de 200 anos para mudar uma cultura, você precisa de 200 anos para fazer transformações sólidas na sociedade. É claro que quem fez esse estudo, quem disse isso, não contava com o avanço que a gente teve nos últimos 10, nos últimos 20 anos. Então, eu acho que nós estamos nesse momento de transitar entre coisas muito diferentes. A forma como se fazia as coisas era muito diferente do que a gente vê hoje. É por isso que a gente vê, às vezes, uns retrocessos. É por isso que a gente tem essa sensação de que a gente melhora, depois a gente volta um pouquinho, tem um retrocesso, depois a gente avança novamente. É porque o tempo elástico está acontecendo de uma forma muito mais rápida, as coisas estão mudando de uma forma muito mais rápida. Eu, uma mulher, com as origens de onde vim, hoje como executiva, era improvável 5 anos atrás. Há 10 anos atrás, mais ainda. Se você olhar a minha trajetória nesse país de extremas desigualdades, né, desse país onde a meritocracia definitivamente não existe. Então, você vê a minha história, o lugar onde eu cheguei, era completamente improvável 5 anos atrás. Com isso, a gente tem também algumas dificuldades, alguns deslocamentos nessa interação entre quem está hoje com, né, como se leva como executivo e que veio deste lugar, com as pessoas que sempre estiveram no poder e com a próxima geração que virá neste lugar de poder. Então, eu vejo hoje muito conflito de geração. Eu vejo uma galera muito não entendendo como é que a gente mede impacto social, não é sobre assistencialismo, impacto social é sobre resultado, é sobre venda, é sobre crescimento, né? Então, eu acho que a gente está se entendendo como é que a gente vai juntar tudo isso, como a gente vai ser seres humanos melhores, como a gente vai ter marcas mais responsáveis e como a gente vai ganhar dinheiro com isso. Então, acho que a gente está num conflito de geração, mas eu sinto avanços. Mas, de novo, avanços, o tempo é elástico. Então, a gente avança um pouquinho, retrocede um pouquinho. é, Então, eu vejo um futuro mais fluido, acho que um futuro com menos rótulos, né? Então, assim, um futuro que vai levar em consideração de forma equilibrada o resultado e o impacto social. Não é nem mais só pela mensagem, que é só sobre inclusão, mas também não pode ser desprendido do que a gente quer de resultado, de crescimento para as nossas marcas. As marcas, elas são feitas de pessoas, e as pessoas são feitas de relações. Enquanto a gente não aprender a se relacionar da forma correta, com os objetivos claros, a gente não vai ter os resultados que a gente quer. Eu vejo um futuro promissor. Acho que a gente ainda vai ter muito trabalho. Talvez eu não veja na minha geração, mas eu acho que a molecada que vem aí vem mais aberta, com menos amarras, menos rótulos, sabe? Fazendo as coisas de uma forma mais fácil, mais otimizada. Me incomoda muito a forma como os resultados demoram, como tudo é muito burocrático. Eu acho que isso fica para trás. Eu vejo um marketing mais fluido. Acho que é isso. A Abramark, e até outras associações também, elas sempre foram referências para mim desde a faculdade. Então, eu lembro que quando o Fábio me ligou, quando eu recebi a mensagem de integrar o Hall da Fama, eu fiquei muito impactada, assim, tipo, gente, isso realmente está acontecendo? Porque é isso, né? Uma coisa que sempre foi referência e, de repente, você começa a isso olhar de dentro. Acho muito legal. Esses dias eu estava na Globo, fazendo uma palestra,
E aí eles disseram isso, né? Tipo, recentemente ela entrou no Hall da Fama da Abramac. E eu fiquei ouvindo aquilo meio descolado, assim, parecia que não era de mim que estavam falando, sabe? Aí eu falei, vixe, sou eu mesmo, cara, que chique. Eu acho que assim, eu sempre digo isso pra galera jovem, pros meus alunos, pros meus mentorados, que você só pode discordar das coisas quando você as conhece muito bem. Então, mesmo para fazer as micro-revoluções para macros mudanças que todo mundo quer, a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender, a gente precisa ter referência. A Bramac, para mim, é este lugar de escola mesmo, é um lugar de escuta, um lugar de aprendizado, é um lugar de consultar o que foi feito antes, de consultar as pessoas que fizeram antes. É, é um lugar de referência, sabe? Assim, é uma, uma, uma árvore só é forte quando ela tem a raiz bem fincada, né, no chão. E eu acho que as associações, elas são esse chão para a gente criar um lugar sólido, sabe? Então eu tenho muito respeito, muito carinho, fico extremamente lisonjeada com o reconhecimento e um susto de saber que agora, aos 40 anos, como se level, eu passo a ser a referência para uma galera que há muito pouco tempo atrás eu tinha como referência, né? Então eu tento honrar esse lugar com muita responsabilidade, de saber que o que a gente está fazendo agora, o que a gente está dizendo agora, vai ser referência, vai inspirar a galera, né, nas próximas gerações. Então, sou uma geração de transição, então é muito louco saber que eu estou num lugar que sempre foi referência para mim e que agora eu preciso ter muita responsabilidade para ser referência para outras pessoas. Então é isso, muito orgulho e muito respeito pelos que vieram antes, pelos que fizeram ser possível eu estar nesse lugar.